Saúde mental, angústia e culpa, parte 2. Dois dos principais fatores que levam o ser humano a procurar a psiquiatria são esses elementos, a angústia e a culpa. As pessoas procuram para aliviar os seus sintomas. O uso da alopatia pode aliviar por um período os sintomas, porém, o uso contínuo de remédios não vai resolver o problema desse ser humano e não vai trazer cura para a vida do indivíduo. Muitos indivíduos têm usado remédios de maneira inadvertida, por conta própria. Isso não vai ajudar a resolver seus conflitos emocionais. A angústia e a culpa são emoções silenciosas que podem provocar inúmeros distúrbios funcionais. As doenças psicossomáticas são sabidas. Pode promover problemas cardíacos, gástricos, intestinais, entre outros. A pessoa começa a sentir palpitação, dor no peito. Alguns começam a ter problemas de refluxo, gastrite. Entre tantos outros, queda de cabelo, manchas na pele, porque o corpo vai somatizando devido ao sofrimento interno da pessoa. A culpa também pode levar o sujeito a buscar o quê? Soluções inadequadas para si mesmo. Desenvolvendo o quê? Esse processo de masoquismo e o instinto de morte. Então a pessoa bebe de maneira exagerada, dirige como se fosse um competidor, usa o seu corpo de maneira inadequada, não respeita o seu limite físico e vai tomando atitudes inadequadas contra si mesmo, prejudicando-se. Outra coisa importante a se observar é que as perdas acumuladas ao longo da vida, que não são ressignificadas, conduzem esse ser humano a uma vida de sofrimento, de angústia. Por quê? O que significa não ressignificar os problemas? Eu posso ter perdido uma pessoa que eu amava muito, mas a vida não acabou. Essa pessoa está dentro de mim. As mensagens, os momentos que eu vivi estão presentes, mas alguns é como se a vida tivesse acabado. Projetos, planos que não deram certo, fracassos temporários, a pessoa não consegue ressignificar essas situações e passa a sofrer, como se tudo tivesse acabado. Relacionamentos que acabaram, terminou. O que foi bom, você guarda. Aquilo que você aprendeu nesse relacionamento, você pode levar para a sua vida. E não fazer como se fosse uma tragédia, que a vida acabou, não tem mais jeito. Então, o ser humano pode ressignificar as perdas que ocorreram na sua vida. Pode seguir em frente, pode avançar, pode caminhar. Ele não precisa ficar parado. Cada angústia humana tem um de quê, do qual ele tem medo. E um pelo quê, pelo qual ela teme. Então, a pessoa carrega o medo. Aí eu não posso fazer isso porque eu não devo fazer isso, senão, se eu fizer isso, vai dar errado, vai estar errado. Então, a pessoa vai sofrendo. Cada culpa tem o quê que ela deve, um credor ao qual está devendo. A culpa faz isso na mente humana. Promove esse sentimento de dívida. Eu tenho que ter gratidão com fulano, com ciclano, com meu patrão, com uma certa situação, com a religião, com isso, com aquilo, e a pessoa fica refém, torna-se refém, sofredora, não consegue romper com laços
com relacionamentos, com trabalhos, com situações adoecidas, que apenas faz o indivíduo sofrer. O sujeito sofre, mas não rompe, porque ele se sente devedor. Ele está sendo manipulado, injustiçado, escravizado e não consegue romper, porque ele acredita que ele deve. E isso é um grande engano. A culpa e a angústia podem matar o ser humano psicamente, afetivamente, porque o sujeito para de enxergar possibilidades. Ele permanece preso ao passado, às dores, ao sofrimento, aos medos, desejos insanos, fantasias vão fazendo com que esse indivíduo não tenha vida plena. Mas ele está preso, ele está sofrendo, ele está angustiado. Há situações que ele não imagina que deve e pode romper. Mas ele pode romper, ele pode fazer um novo caminho. Os sentimentos de culpa não podem ser distinguidos tão facilmente. Essa é uma grande verdade que o sujeito deve entender. As pessoas que estão presas, que estão acorrentadas a esses sentimentos, nem sempre se dão conta que carregam esses sentimentos que vão adoecendo o indivíduo. Mas inúmeros sinais revelam que esse ser humano está sofrendo. Veja, ele começa a praticar excessos. Que tipo de excessos? Comer demais, beber demais, não respeita o seu corpo, pode se tornar uma pessoa promíscua, faz atividades contra a sua natureza. Esse indivíduo sempre está ocupado, sempre precisa estar fazendo alguma coisa, não consegue dizer não, sempre diz sim. Uma das coisas mais reveladoras dessas pessoas, que são chamadas de boazinhas, é que elas vão assumindo responsabilidades que não são suas, inúmeras responsabilidades, de amigos, de parentes, da empresa, do patrão, do bairro, da sociedade. Ela não consegue dar um basta. Essas pessoas têm medo do abandono. E se eu ficar sozinho? E se ninguém me amar? Eu preciso das pessoas. Eu quero ser amado. Eu quero ser respeitado. Essas pessoas vivem buscando aprovação. Por quê? Porque elas possuem uma baixa autoestima. Elas não reconhecem seus valores, suas qualidades, seu potencial. Por vezes, tantas vezes, estão sendo exploradas, manipuladas, enganadas, traídas. E aceitam, devido à falta de respeito consigo mesmo, por não ocupar o espaço que lhes é devido. E de ação de castigo. As pessoas culpadas, elas acreditam que merecem ser castigadas. Às vezes ouviu na infância, você não presta, você nunca vai ser nada, você vai sofrer na vida. Além de relacionamentos adoecidos, onde as pessoas também promovem ainda mais essa ideia que elas merecem ser castigadas, devem ser punidas. Algumas religiões reforçam essa ideia do castigo e elas passam a acreditar que as coisas que estão erradas com ela, uma doença, um sofrimento, isso é normal, estou sendo castigada, eu mereço, negativo. Isso é um grande engano, é uma grande mentira. Essas pessoas não exigem seus direitos. Mesmo quando elas estão certas, elas renunciam. Elas têm medo do enfrentamento, elas têm medo do confronto, elas têm medo da perda. Por isso, não exigem seus direitos. E, além do mais, tentam justificar situações e ações inadequadas contra elas. Elas justificam
Ah, mas eu acho, não era isso que ele queria dizer. Ele estava nervoso, ele estava chateado. Acho que foi uma brincadeira. Negativo. Respeite a sua intuição. Respeite a sua voz interior. Respeite aquilo que o seu corpo está dizendo. Quantas vezes você já ouviu uma voz interior dizendo: olha, isso está errado, não está certo o que estão fazendo comigo, eu preciso mudar, eu preciso diferente. Mas você abafa essa voz, você tenta ocultar essa voz, você não dá ouvido a essa voz, mas o que ela está dizendo é verdade. Olha o seu corpo, olha ao seu redor, as coisas que acontecem, olha as situações internas, você chorando por dentro, sangrando por dentro, sofrendo por dentro, os sintomas do seu corpo. Então, nós precisamos, o indivíduo que sofre com a angústia e com a culpa, precisa reconhecer primeiro: olha, realmente é verdade, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar ajuda, eu preciso dar um passo para romper com essas situações adoecidas ao meu redor. Trabalho, amizades, relacionamentos, pessoas que me fazem mal, que sugam a minha energia, que me exploram, que manipulam. Se você reconhecer, é o primeiro passo para a mudança. Um abraço a todos e até a próxima.